Consulta ou aconselhamento espiritual. O que devemos usar no atendimento de Umbanda? Vem comigo para o vídeo de hoje. Axé. Vou falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é consulta na Umbanda. Vamos entender primeiro o que é consulta, depois eu entro no mérito das coisas que eu quero dizer aqui. Consulta é o ato principal de uma gira de Umbanda, né? Na gira de Umbanda tem várias... como é que eu falo? Tem vários fundamentos, tem várias ritualísticas para acontecer a gira de Umbanda, do seu início até o seu término. O meio da gira é a consulta em si, né? Tem toda aquela ritualística de abertura, de início da gira, e depois no final todo o fundamento aí também de contexto de término, de encerramento da gira. Mas o foco principal é a consulta, é a caridade. É o que nós médiuns, quando estamos lá no Abassá, esperamos acontecer, e é o que a assistência, quando vai lá, espera também acontecer para poder resolver. Nós médiuns, para poder estender a mão como ajuda nesse momento de consulta, e os consulentes indo lá estendendo a mão pedindo ajuda ou agradecer, né? Tem os dois sentidos aí de uma consulta. Então, resumido em palavras bem simples, a consulta de Umbanda é isso. É o momento crucial de uma gira de Umbanda. É onde existe o contato do adepto de Umbanda, do simpatizante de Umbanda, do consulente de Umbanda, de poder falar com as entidades que estão incorporadas em seu médios. Tirar dúvidas, fazer agradecimentos, perguntar sobre questões pertinentes de problemas de saúde e todos os outros problemas intrínsecos aí que permeiam nós como seres humanos, que nos atrapalha às vezes de seguir os nossos caminhos, de seguir a nossa evolução. Então a consulta de Umbanda é tudo isso, é algo complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Simples porque na Umbanda tudo é simples, né? Nós seres humanos, ou na espiritualidade, no universo divino, tudo é simples. Nós seres humanos é que acabamos complicando tais coisas e às vezes trazemos mais para o mundo terreno e deixamos a essência espiritual de lado. Então quando a gente vai num terreiro de Umbanda e vai se consultar, a gente leva no nosso pensamento, leva com a gente o que a gente já tem gravado no nosso mental de uma consulta. Quando a gente escuta, e isso a gente escuta desde criança, mesmo antes de pensar de Umbanda nem nada, é a consulta que a gente vai fazer num profissional, num médico, ou qualquer outro lugar que a gente vai, num advogado, não sei, em qualquer outro lugar que a gente vai fazer uma consulta, resolver algum problema que está atrapalhando a gente. A gente acha, e a gente tem para nós, principalmente quando a gente faz isso indo para o médico, é que aquela dor está nos incomodando tanto, ou com aquele problema que a gente tem, pessoal, está nos atrapalhando tanto, está nos atrapalhando demais, a gente quer resolver isso imediatamente. A gente não quer mais que aquela dor nos incomode, a gente não quer mais que aquele problema nos atrapalhe. Então a gente, como ser humano, a gente é imediatista e a gente quer o resultado na hora. Mas quando a gente pensa que... Então, só para terminar o pensamento, a gente vai no médico. Então, estamos com uma dor lá que está incomodando já há dias, a gente vai no médico e quer que aquele problema seja retirado da gente, né? Que a gente tenha um resultado imediato. Eu quero que aquela dor passe. O médico parece que tem uma obrigação de resolver aquilo na hora. E não é assim que acontece. A gente quer que aconteça assim, mas não é assim. Então, mesmo que aqui na Terra, nesse mundo terreno, os médicos precisam às vezes de exame, de coisas para ser feitas, né? Exames de imagem, exames de sangue, enfim, outras coisas para que essa consulta primária seja respondida com êxito. Então chegue num êxito de uma opinião para poder tomar aí uma iniciativa de um tratamento para cura. Se a gente troca essa palavra por aconselhamento, fica mais fácil, a gente vai se aconselhar. Em qualquer lugar que a gente for, a gente vai se aconselhar num médico, a gente vai se aconselhar num advogado, num psicólogo.
Então, a obrigação de quem vai nos trazer essa resposta, né, não passa a ser mais uma obrigação, mas passa a ser um acompanhamento, um aconselhamento. Ele passa a ser uma pessoa que está nos acompanhando a aconselhar. Ele está ali para nos aconselhar e acompanhar nesse momento em que nós vamos precisar desse aconselhamento. Então a gente pode mudar essa palavra de consulta para aconselhamento. Vou no aconselhamento espiritual no terreiro hoje. Hoje é dia de gira, é dia de caridade, é dia de aconselhamento. Então eu já vou chegar lá com outro mental, né? Com o mental aberto para ser aconselhado naquilo que eu preciso, não naquilo que eu quero. Porque normalmente nós vamos nessas consultas com o mental já voltado para aquilo que eu quero, não para aquilo que eu preciso. Eu quero resolver o meu problema. Mas para resolver o problema, né, eu preciso fazer outras coisas para que esse problema resolva, né? Como numa consulta médica que eu falei, ou num aconselhamento médico, o médico vai precisar fazer um exame. Então, eu quero resolver o meu problema. Eu quero um remédio, uma injeção, alguma coisa que me tire a dor, que me alivie. Mas o médico precisa fazer alguns exames, certo? Enquanto isso, como a gente é muito ansioso, muito angustiado, não consegue esperar, a dor incomoda muito, existem algumas coisas paliativas, alguns remédios paliativos que vão nos aliviar da dor, que vão nos tirar a dor, para que a gente possa então esperar o momento certo de tocar no ponto daquilo que a gente precisa. E aí resolver o nosso problema, a gente ter êxito com a nossa cura, seja ela qual for. No aconselhamento espiritual, no terreiro de Umbanda, é a mesma coisa. Você vai lá no terreiro com a cabeça explodindo de um monte de informação. Normalmente é assim que um consulente chega a primeira vez, ou algumas vezes no terreiro de Umbanda, mesmo sendo já um consulente antigo de terreiro. Chega lá às vezes e normalmente vai quando o problema tá ruim mesmo, né? Tem muitos consulentes que vão sempre, que vão para agradecer, que já fazem a Umbanda da sua religião, né? E estão sempre no terreiro, toda semana estão lá. Se não tem o que pedir, vai para agradecer mesmo. E esse é o sentido da coisa. Essa é o normal de se ser umbandista, de ser simpatizante e ser consulente de Umbanda. A gente tem a Umbanda como nossa religião. Mas tem muitos que vão só no momento que está pegada, que está pauleira. E aí vai lá com um turbilhão de informações e quer resolver aquilo. E aí não escuta muito bem os aconselhamentos, não escuta as orientações e perde de fazer aquele paliativo que vai te acalmar, que vai te trazer uma paz, que vai te trazer uma tranquilidade, enquanto a espiritualidade, as entidades, os orixás vão trabalhar para que se chegue no ponto chave da questão, naquilo que está te atrapalhando. Quando você chega num terreiro com um problema X, e aí parece que você não é atendido com aquele problema X, não é que você não está sendo atendido com aquilo que você quer. Primeiro as entidades vão tratar você naquilo que você precisa, vão fazer alguns exames para saber qual caminho seguir e aonde ele deve agir, como ele deve agir, de que maneira ele deve agir, para poder chegar no X, que é o que te está atrapalhando, que é o que te levou até lá no terreiro. Então tem muito consulente que não entende isso, ou por não conhecer e esquecer dessas preliminares que tem de um aconselhamento espiritual, aí ele não acha bom aquela consulta e no mesmo dia quer passar com outro porque não foi legal. Não acho isso bacana, eu acho que tem que passar lá e ter fé. O divino está lá, presente no terreiro, e vai tratar de você. Uma outra semana, então, se ele não passa no mesmo dia, não consegue, por causa de regras e ordens no terreiro que você frequenta, na outra semana pega, então o consulente vai com outro e não vai mais com aquele, mesmo tendo um retorno de um tratamento espiritual. E aí quebra esse tratamento, porque não é que o outro não sabe o que vai acontecer, sabe? Mas ali já estava iniciado um tratamento e cada falange espiritual tem a sua maneira de tratar. Só que pontualmente eles vão tratar a mesma coisa e mais ou menos pelo mesmo caminho. Então quando o consulente chega e vai
não foi falado o que queria, vai no outro. Aí ele vê que não vai ser falado o que ele queria ouvir, vai no outro, ele vai ver que não... Aí ele então acaba acreditando, então peraí, eu tenho que então, acho que mudar mesmo a minha postura e o meu jeito de ser. E aí depois de um tempo ele sente que as coisas estão mudando, que a mente começou a clarear, que ele está começando a ver que o que está sendo feito realmente está atingindo aquele foco principal do qual ele chegou no terreiro. E é assim que tem que ser. Mas existe uma maneira da gente, como seres humanos, como adeptos de Umbanda, como consulentes aí, fazerem algumas coisas que ajudam a espiritualidade a trabalhar e que deixa esse campo nosso vibracional mais aberto para receber o que é que tem que ser recebido naquele momento, a bênção que está pronta para a gente receber, aquela ação espiritual, magística que está pronto para a gente receber naquele momento. Quando você chega no terreiro de Umbanda, normalmente eu acredito que praticamente em todos os terreiros, se não forem todos, na maioria, a gente escuta que o silêncio é muito importante, não é verdade? E não é à toa que a gente escuta isso. E aí você escuta que o silêncio é importante por vários motivos, porque as entidades, as falanges espirituais, os orixás já estão ali na assistência, trabalhando com cada um de nós, sentindo o que a gente necessita, para poder já encaminhar para o tratamento espiritual, para o aconselhamento espiritual. O que acontece é que a gente chega lá, como eu falei, com um turbilhão de pensamentos, com o pensamento todo alvoroçado, cheio de barulho. Parece uma usina hidrelétrica de tanto barulho mental da maioria dos consulentes que chegam no terreiro de Umbanda. E aí não consegue fazer silêncio. Mesmo que sabe que é obrigatório, que sabe que está sendo pedido, acaba não conseguindo. Acaba dando uma inquietação, fica levantando, indo para lá e para cá. Vai no banheiro 5, 6 vezes, sai lá fora, às vezes, de repente por nada. Ou sai para conversar, ou conversa com a pessoa do lado, ou fica no celular, porque já é um vício, né? Uma das grandes importâncias do silêncio nesse momento, que você está ali esperando para ser consultado, é que você faça um mergulho interno, que você faça uma análise interior de por que você está sentado numa assistência de um terreiro de Umbanda. Por que você está ali no terreiro? O que está te levando a ir até lá? Mas, pontualmente, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e tentar entender o porquê nós estamos ali antes de a gente passar no aconselhamento espiritual. E por que isso? Quando a gente faz, tenta silenciar a mente. Quando consegue é ótimo, né? A gente consegue então conversar com o nosso interior. A gente vai silenciar a mente, vai tirar o que está nos atrapalhando mentalmente, toda essa energia que não está querendo que a gente consiga ter êxito no nosso aconselhamento espiritual. E a gente conseguindo fazer isso, a gente vai permitir, vai abrir o nosso campo vibratório, vai deixar para fora, vai permitir que os guardiões, as entidades que estão ali passistas já espiritualmente trabalhem com você e tire tudo isso que é negativo de você, porque você está se permitindo silenciar, porque você está se permitindo sua mente ficar calma, tranquila, serena. E é onde a espiritualidade nesse momento consegue trabalhar com você. Ou seja, eu mesmo e as entidades que estão ao meu lado, naquele momento da assistência, vão conseguir trabalhar e fazer com que eu entenda, vão me nortear, me ajudar a fazer que realmente o que eu preciso não era esse problema aqui que me trouxe até aqui. Mas existem outras coisas, eu ando fazendo isso, que acabou me levando a essa situação, a esse problema X aqui hoje que está me irritando, me atrapalhando. Então a gente consegue olhar e analisar os nossos erros, as nossas situações que nos fizeram, ou as nossas atitudes, né, que nos fizeram chegar até aquele ponto extremo de eu estar tão angustiado, tão ansioso e tão necessitado de poder estar ali naquele terreno. Então quando a gente silencia, a gente não ajuda só a nós mesmos, a gente ajuda as entidades a poder trabalhar e a gente ajuda o próximo, os outros que estão nos nossos lados, né, que estão ao nosso redor,
também conseguir silenciar e também conseguir fazer essa introspecção, esse olhar para dentro, para que possa entender o porquê de estar num terreiro de Umbanda. E aí quando você chega lá em cima no aconselhamento espiritual, de frente com a entidade, começa a falar, você já vai falar de uma nova maneira, de uma maneira tão completamente diferente. Você já vai falar com uma visão mais pautada nas suas atitudes que te levaram até ali. Você já fez um trabalho ali que poderia ter durado semanas de tratamento espiritual, de aconselhamento espiritual, por causa do seu pensamento todo turbilhado, todo ali confuso, maluco, ali todo cheio de perguntas e respostas, um zumbido danado na cabeça, que você não entendia o que era, e você queria resolver aquele problema X lá. Então quando a gente faz isso, a gente acelera o nosso processo de bênção, o nosso processo de entendimento, o nosso processo de cura, de tratamento espiritual, de tratamento material, e a gente consegue chegar no objetivo com mais facilidade. Porque aí a orientação vai vir de uma maneira entendível para você. Você está com a sua mente aberta para aceitar aquilo que a entidade vai falar. E aí você vai fazer tudo aquilo que a entidade pediu para você fazer de uma maneira pautada, bonitinha, certinha, dentro daquilo que ela pediu. Aí, de repente, os paliativos vão ser tão pequenos porque a sua dor já não é mais intensa. Você já conseguiu tirar aquilo de dentro de você nesse momento do silêncio. Aquela dor já reduziu, porque você já entendeu que a culpa não era só de outras pessoas, que a culpa não é do universo, porque você, coitado, é um infeliz do universo que sofre sempre, né? Ou coitada. Então, é isso, gente. É a gente entender que a gente precisa fazer isso. Que a gente precisa fazer esse silêncio. E precisa entender que a consulta espiritual não é uma consulta que vai te resolver no momento. É uma consulta que é um aconselhamento espiritual. E se vai ser mais rápido ou mais demorado, vai depender de você. Depender de você ter entendimento, de esvaziar o seu mental no momento que você está ali na consulência, no momento que você está ali para poder esperar tomar o passe, abrir o seu mental, falar tudo que tem acontecido, não só apontar os defeitos para o que é externo, mas também ver os defeitos que é interno, porque é necessário a gente entender os nossos defeitos para a gente poder crescer. Não tem crescimento sem dor. A gente não cresce sem... Toda transformação tem uma dor, né? Qualquer transformação tem uma dor. E a gente, para se transformar numa pessoa melhor amanhã, a gente passa por algumas dores hoje. Mas é menos dolorida e suportável quando a gente tem entendimento, quando a gente consegue mergulhar para dentro de nós e fazer aí uma meditação, se colocar em silêncio e entender o que está nos levando a ter essas dores. E a gente consegue resolver isso de uma maneira mais tranquila. Então isso é consulta de Umbanda, isso é a conversa espiritual, isso é o aconselhamento espiritual.